Olá, está começando mais um Espaço Livre e no programa de hoje a gente vai falar sobre a fibromialgia. Entre os principais sintomas dessa doença está a dor crônica. No Brasil, estima-se que cerca de 37% das pessoas sofram de dores crônicas, segundo pesquisa da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Para entender melhor sobre esse assunto, a gente recebe agora a doutora Thelma Zacá, que é especialista em dores crônicas. Olá, doutora, seja bem-vinda. Olá, obrigado, Felipe. Doutora, então vamos lá, para a gente começar. O que é a fibromialgia? Bom, então vamos dizer que a fibromialgia é uma dor crônica. É uma dor por todo o corpo. Eu costumo brincar que dói para cima da cintura, para baixo da cintura, doem os braços, doem as pernas. E ela vem associada a outros fatores. Então, além desta dor difusa por todo o corpo, que dura por um período maior do que 3 meses, ela está associada à disfunção do sono, sono não reparador, sono ruim, a fadiga, a depressão e a ansiedade, a déficit de memória, déficits cognitivos. Então, ela é uma síndrome, como nós chamamos, porque é um conjunto de sintomas e de sinais que são identificados pelo médico. Agora, o que causa essa dor crônica, então, doutora? Essa é a grande questão, né? Essa é a grande questão. Não se conhece, a etiologia da fibromialgia não é bem esclarecida. Acredita-se que as pessoas que têm fibromialgia, elas têm uma sensibilização central, ou seja, elas têm uma percepção dolorosa exacerbada. Não ridicularizando, mas seria a Maria das Dores, aquela que a dorzinha é um dorzão, mas só é um dorzão porque existe essa sensibilização no cérebro, que vai perceber a dor de uma maneira exagerada. Então, essa é uma das possibilidades. Bom, ela sempre acontece de maneira generalizada ou ela pode afetar só um órgão, um membro do corpo? Não, órgão não. Ela não afeta órgão. Ela não é. Não. Ela só vai afetar músculos. Músculos. Então, de verdade, ela geralmente é uma dor generalizada. Mas ela pode ser pontual. Né? Se a gente desmembrar a palavra fibromialgia, fibro de fibra, mio de músculos e algia de dor. Então, é uma dor em fibras musculares, mas uma dor por um período prolongado. Geralmente ela é constante, pior de manhã e pior à noite. Durante o dia, à tarde, ela está melhor, mas no entardecer, essa dor já se agrava, piora a sua intensidade. Agora, ela pode ser confundida com outras doenças, né? Já que se trata de uma dor crônica? Então, por exemplo, o déficit de vitamina D. Hoje se fala muito da deficiência de vitamina D. A deficiência de vitamina D pode determinar um quadro de dor muito semelhante à fibromialgia. O uso das estatinas, simvastatina, enfim, toda esta gama de medicações para abaixar os níveis de colesterol também podem simular uma dor muscular e nos fazer pensar em dor, em fibromialgia. Existe uma outra síndrome, que é a síndrome dolorosa miofascial, essa sim muito mais regional, muito mais pontual, que também faz diagnóstico diferencial com fibromialgia. E temos muitos outros diagnósticos. O problema é que a fibromialgia se associam muitas condições, condições dolorosas ou doenças. Então, é mais frequente você ter lombalgia numa paciente fibromiálgica, de você ter dor pélvica crônica, cistite intersticial, síndrome do intestino irritável, que são doenças disfuncionais. Muitas vezes, a síndrome do intestino irritável e da bexiga dolorosa, por exemplo, onde você não tem uma lesão, como na fibromialgia, mas você tem dor. Então, existe a desmodulação no processo doloroso. Agora, são inúmeras questões aí que acabam dificultando esse diagnóstico. O diagnóstico, né? Muito. Isso é um problema. Eu acho que o grande problema, para você ter uma ideia, em termos de prevalência, no Brasil, 2,5% da população apresenta fibromialgia, nas diferentes idades. A gente sabe que a idade mais frequente de prevalência é entre os 30 e 60 anos.
35 no Brasil, 35 a 60. Mas acontece, inclusive, em adolescentes. O problema é que, na minha maneira de ver e na maneira de ver da Sociedade Brasileira de Dor, nós temos um super diagnóstico. Doeu o corpo inteiro é fibromialgia. E a gente sabe, como nós já falamos, existem vários diagnósticos diferenciais que precisam ser feitos para finalmente taxar. Como é uma doença de cunho eminentemente clínico, o diagnóstico é clínico, os exames laboratoriais são absolutamente normais, os exames de imagem são absolutamente normais, o médico ele deve estar muito bem preparado para fazer o diagnóstico e não superdiagnosticar ou subdiagnosticar. Isso acontece com frequência? Muito, muito. No nosso meio é muito frequente. E quais são as consequências? Se você subdiagnostica, o risco desta doença permanecer, ela já é uma doença crônica, mas permanecer, essa cronicidade, se alongar, você atrapalhar a qualidade de vida dessa doente, geralmente ela é mais frequente em mulher, 8 vezes mais frequente em mulher, você atrapalha a vida profissional dela, as atividades diárias. Se você superdiagnostica, de repente você deixa de fazer o diagnóstico diferencial. Então, ela não tem fibra, ela tem um déficit de vitamina D. E você trata esse déficit e a dor some. Mas ela vai sempre ficar com o estigma de que ela tem fibromialgia. Então, assim como depressão e outras doenças geram estigmas, a fibromialgia é uma doença que também gera estigma. Por isso, também talvez falte conhecimento ainda, doutora, por parte da população. Eu acho que falta conhecimento por parte da população, falta conhecimento, talvez até, muitas vezes, por parte médica. Bom, e a senhora falou que é mais frequente nas mulheres. Há uma explicação também para isso? Não tem uma explicação. Já se pensou em toda a questão hormonal, visto que ela é mais incidente na época do climatério, mas nada é muito definido. Mas sabe-se que a incidência é de 8 a 9 mulheres para um homem. A fibro também acontece em homens, mas numa prevalência muito menor. E ela é tão, assim, pode ser tão impossibilitante, né, doutora? A gente teve recentemente um caso da cantora Lady Gaga, que veio aqui no Brasil fazer show, e não conseguiu devido a esse problema da fibromialgia, né? Qual a importância que tem até ter um caso público, assim, para que se discuta mais esse assunto? Então, a importância é grande, porque vem à baila, vem à tona, a possibilidade diagnóstica. Se de um lado isso é bom, do outro é ruim, porque uma pessoa que tem dor no corpo todo pode se identificar, né, domesticamente como fibromiálgica. E, de novo, ela pode estar usando uma estatina e, por conta disso, desenvolveu dor, ela pode ter um déficit de vitamina D, ela pode ter uma artrite reumatoide inicial e que pode transcorrer com dor crônica. Então, tem lá o lado positivo e o lado negativo, mas é muito claro, a fibromialgia é incapacitante em muitos casos, e eu acho que a grande causa da incapacitação se relaciona com o subdiagnóstico. E, portanto, o subtratamento. Ela pode também ter causas genéticas? Então, tem sim, existe uma predisposição 8 vezes maior em mulheres. Eu vou falar em mulheres porque as mulheres são as que têm mais fibromialgia, de uma mesma família. Se você tem um caso na família, a chance de você ter outro caso é 8 vezes maior. Ela é mais incidente, geneticamente falando, do que a artrite reumatoide. E tratamentos, doutora? Como são os tratamentos para essa... Então, antes síndrome? Eu só quero fazer uma colocação que é assim. Vamos pensar na fibromialgia como uma desconexão mente-corpo, uma desconexão do próprio doente com o médico, né? E esta dificuldade etiológica que nós temos de não conhecer a etiologia. Então, tudo isso é um complicante quando você pensa no diagnóstico e muito mais no tratamento. Tem tratamento? Tem. Existem duas
vamos dividir. Existe o tratamento não farmacológico, que é vital, é extremamente importante, e o tratamento farmacológico, que é tão importante quanto. Mas, sem dúvida, se o paciente não for educado, não saber do que se trata a doença, não fizer exercícios físicos, dificilmente ele vai se beneficiar apenas com os medicamentos. Então, aqui nos tratamentos não farmacológicos, nós vamos ter os exercícios físicos, hidroterapia, pequenas caminhadas, muito individualizada, porque a intenção não é você aumentar a dor desse doente, sim aliviar. O exercício físico não pode, às vezes, piorar, às vezes a pessoa pode ter essa impressão, né? Como é uma dor. Então, existe uma coisa que nós chamamos de cinesiofobia, ou seja, um medo de fazer exercício, porque acha-se que ao fazer exercício vai piorar. Não é bem assim. O exercício individualizado vai progressivamente levar esse doente à melhora, mas ele deve ser individualizado. Você não pode mandar o seu doente, olha, você precisa caminhar, você sai, caminha 6 km por dia. Tem que ser acompanhado. Ele não vai mais fazer exercício. Então, tem que ser acompanhado, individualizado. Hidroterapia é uma atividade que os doentes apreciam e que é menos incômoda e que traz um benefício maior. A acupuntura também é um auxiliar dentro desta parte não farmacológica. Outra coisa importante é a psicoterapia. Essas mulheres têm, às vezes, uma história de abuso físico, abuso sexual, abuso moral. A violência doméstica, nós sabemos, ela é altamente incidente e pode ser um fator predisponente da fibromialgia. Então, eu preciso melhorar esta questão para pensar depois nos fármacos. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco nós voltamos com mais Espaço Livre. Até já. Estamos de volta com o Espaço Livre e hoje falando sobre fibromialgia. E eu continuo na companhia da doutora Thelma Zacá, que é membro da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Doutora, a gente encerrou o primeiro bloco aqui falando um pouquinho sobre o tratamento. Como que esse tratamento ele é disponibilizado na rede pública? É uma pergunta difícil de responder. Na verdade, deveria. Os medicamentos de base para o tratamento, os medicamentos de base para tratamento existem na rede pública, mas nem sempre você encontra profissionais adequados para o diagnóstico e, portanto, para instituir o tratamento. No Hospital das Clínicas existe um ambulatório só de fibromialgia e em outros locais, grandes centros, Escola Paulista, Santa Casa, mas a nível da rede pública eu desconheço o quanto esse tratamento é disponibilizado ou não. Agora, o tratamento, ele disponibiliza algum tipo de apoio para as pessoas que estão em torno do paciente, para a família? Então, existe todo um processo de educação. Como eu já disse, não só do doente, ele tem que saber que ele não tem câncer, ele não vai morrer dessa dor, né, nem com esta dor. E também um trabalho para a família. Existem sites de apoio, Fibromialgia Tem Jeito, a própria fibromialgia, se a pessoa procurar apoio ao paciente, que disponibiliza uma série de informações, locais de tratamento, enfim, dão uma informação ampla sobre o assunto. Uhum. Por que essa doença, a síndrome, ela está muito associada à depressão ou acaba levando à depressão? Doutor? Felipe, na verdade a gente não sabe se é a depressão que leva à fibromialgia ou é a fibromialgia que leva à depressão. Na verdade nós sabemos que elas andam juntas, mas é como a história da galinha do ovo, quem nasceu primeiro a gente até hoje não sabe direito, né? Então elas são concomitantes. Por quê? Porque tanto em uma quanto em outra existe uma diminuição, uma redução de substâncias como a serotonina, a noradrenalina e que levam a uma condução, no caso da fibromialgia, a uma condução diferente, uma hipercondução do estímulo doloroso e uma hiperpercepção desse estímulo doloroso. Uhum.
Uma hipótese também é, talvez, pela dificuldade que há até de se fazer o diagnóstico, de se não saber ao certo até hoje muito bem as causas que levam a isso, também podem contribuir para um quadro de depressão, né? Exatamente. Podem contribuir para a gente não entender muito bem quem veio primeiro. A gente sabe que eles andam juntos, né? Na fibro, além da depressão, nós temos aquilo que eu já falei e que é muito importante, que são as alterações do sono. É um sono ruim, é um sono não reparador, é um sono leve. E esta alteração do sono também compromete a questão dor. Então, será que tudo isso está envolvido? Será não? Tudo isso está junto e será que tudo isso também tem uma relação com a depressão? Então, sim, o sono é importantíssimo para diversas situações, não é? Inclusive o humor, né, doutora? Sim. Também altera o humor do paciente. Do paciente, sem dúvida. E esses pacientes sofrem preconceito? Aliás, os próprios pacientes têm um preconceito com a doença, até por muitas vezes não entenderem muito bem como ela ocorre. Então, eu acho que o paciente não tem um preconceito. O paciente sofre por isso. Sofre porque as pessoas não entendem que ele não tem nenhuma lesão e que ele tem dor, e que ele está incapacitado, que ele não consegue sair da cama, que ele dorme mal, que o humor dele é deprimido. Então, familiares, as pessoas ao redor, as pessoas no trabalho, não conseguem entender que aquele indivíduo tem uma doença e que é uma doença dolorosa, incapacitante. É a mesma coisa do indivíduo deprimido, que as pessoas falam, nossa, mas você tem depressão por quê? Você está tão bem, não tem problema de saúde. Então, a mesma coisa acontece na fibromialgia. Esse doente é estigmatizado porque ele tem dor, ele é um chato, ele entra num ambiente muito frio, ele pede para desligar o ar-condicionado ou ele se enrola todo porque o frio o incomoda. As pessoas não entendem, As pessoas não geral. entendem a situação que ele passa. Até isso pode acabar prejudicando muito a questão profissional também da pessoa, Muito. pode levar ao afastamento do trabalho. Muito, muito. Normalmente as pessoas se afastam porque o desânimo, a apatia, a fadiga crônica também se associam à fibromialgia. Quais que são os primeiros sintomas, doutora? Dor crônica, A dor dor mesmo, há mais de 3 meses, dor no corpo todo. Há outros sintomas? Às vezes uma rigidez articular quando acorda pela manhã, que não se relaciona com artrite reumatoide, por isso a importância do diagnóstico diferencial. Às vezes a sensação de formigamento em mãos e pés, mas o sintoma principal é dor e ansiedade ou depressão. Há prejuízos cognitivos também para as pessoas? Sim, déficit de memória, principalmente déficit de memória e concentração. A pessoa não consegue se concentrar naquilo que está fazendo e não consegue guardar, né? Então, ela tem a memória ruim, a concentração ruim. Essas pessoas, aliás, a doença, ela pode gerar algum tipo de deformidade nos membros dessas pessoas ou não? Isso não, deformidade não, porque aquilo que eu te disse, é uma doença clínica, muscular, que não gera deformidades, como, por exemplo, a artrite reumatoide. Não, deformidades não. Eu acho que a maior deformidade que existe é a incompreensão para com esses doentes. Agora, é uma doença que ainda, infelizmente, ainda não se tem uma cura, né? A partir de que ser feito o tratamento... Então, olha, eu posso dizer para você que quanto mais cedo você começa a tratar esse doente, maior é a chance de que ele fique bem. Eu não vou dizer que ele cura, porque se a etiologia, se a hipersensibilização central, né, a sensibilidade central no sistema nervoso for a causa, essa sensibilização está lá, ele nasceu com ela, vamos dizer assim, e ficará para todo sempre. Então, um trauma emocional, um trauma físico, um estresse emocional pode desencadear o processo novamente. Mas muitos doentes ficam bem. Então, isso é individual, vai depender da sua adesão, da adesão deste doente ao tratamento, aos exercícios físicos, às medicações, e ele pode realmente ficar bem, viver muito bem, conviver com a sua fibromialgia. Agora, aqueles doentes que são mais refratários, até porque
tem problemas emocionais outros, transtorno obsessivo, síndrome do pânico. Então, quanto maior forem os números de situações associadas, nem sempre você consegue melhorar esse indivíduo e deixá-lo apto para a vida. E aí vale um tratamento conjunto com diversas especialidades? Sim, um tratamento multidisciplinar sempre que possível, né? Com fisioterapeutas, com psicólogos e tratamento médico adequado, nutricional. Agora, além de ser uma dor crônica, doutora, ela tem picos? Existe assim momentos de crise? Quanto Então, tempo dura? pode ter. Três meses? Não. A dor crônica é toda a dor que você conceitua que é uma dor presente há mais de 3 meses. Ah, ok. Tá? Os picos acontecem frente a situações, a estresse emocional. Por exemplo, esse doente perdeu um filho, perdeu o marido, perdeu o emprego, enfim. Então, frente a situações emocionais, frente a modificações de clima. O que aconteceu para a gente agora, esses dias aqui, que nós viemos de um calor insuportável para um frio, não foi um frio tão intenso, mas para o fibromialgico ele vai sentir isso como um -10 graus. E isso piora a dor, piora muito. Então, as modificações climáticas, o estresse e todas as situações de extremos, né? Normalmente pioram, fazem picos de dor. De repente ele estava muito bem, mas ele ficou gripado. Então ele pode ter uma piora assim do quadro doloroso. E aí a gente pensa nas pessoas em situação de vulnerabilidade social, né, que muitas vezes já tem um tratamento precário, nessas condições de extremos aí de temperatura, muito frio, acaba sendo um agravante muito sério, né? Maior, muito sério. Muito sério. Doutora, só para a gente deixar claro, qual que é a especialidade médica que trata a fibromialgia, que é indicada para o tratamento? Então, de verdade, a fibromialgia é uma doença muito mais tratada pelos reumatos e pelos médicos com atuação na área de dor. Mas, de verdade, todo médico, ortopedista, clínicos gerais, geriatras, devem ter um ouvido atento, um olhar diferenciado para fazer um diagnóstico, nem sub nem super, né? Mas para fazer um diagnóstico correto e tratar esse doente da maneira adequada. Esses doentes terão um benefício ímpar. Então, na rede pública, como a gente falou, nem sempre existem especialistas, mas se o clínico que está lá na frente, né, atendendo os doentes, se ele pensar na fibromialgia, mas ele deve escutar esse doente, perceber os sintomas, no exame clínico, detectar a presença de pontos dolorosos. Existem alguns pontos dolorosos específicos para quem tem fibromialgia, que nós chamamos de tender points. Então, provavelmente, diagnósticos precoces serão feitos e esses doentes terão uma melhor qualidade de vida. É possível se prevenir contra esse problema? Não sei, a senhora falou um pouco de hábitos que ajudam muito quando a pessoa é diagnosticada, né? Então, prevenir, não sei se tem jeito de prevenção. Eu acho que o que você pode é prevenir a perpetuação da dor ou o agravamento da dor. Né? Não tem como você, por exemplo, eu posso prevenir diabetes? Até pode, desde que você faça uma dieta correta, não ganhe peso, o risco é menor. Na fibromialgia, como existe essa questão genética e existe uma outra questão que eu acabei não citando, em termos de diagnóstico diferencial, que é o hipotiroidismo. E o hipotiroidismo no Brasil hoje anda mais frequente o diagnóstico. Então, pode ser um diagnóstico diferencial. Então, de verdade, você tem que cercar possibilidades diagnósticas, déficit de vitamina D, como a gente falou, o hipotiroidismo, a depressão, enfim, se você cercar, talvez não se desenvolva ou não seja um quadro tão explosivo quando uma fibromialgia se abre para o doente.
Tá certo, doutora. Para a gente encerrar, queria que a senhora deixasse os seus contatos com a gente, por gentileza. Então, as pessoas que quiserem maiores explicações podem acessar o meu e-mail trmzacas@gmail.com. Tá certo, a gente conversou aqui então com a doutora Thelma Zacá, que é membro da Sociedade Brasileira de Estudo da Dor. Doutora, muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui e espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre essa doença tão frequente e tão incapacitante como é a fibromialgia. Tá certo, com certeza. Obrigado também a você que nos acompanhou em mais um Espaço Livre, TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.